Suporte básico de vida. Atenção! Para validar a participação no treinamento, é obrigatório o preenchimento do teste no final. O objetivo é treinar profissionais da saúde a reconhecer situações de emergência cardíaca, como a parada cardiorrespiratória, e realizar manobras de ressuscitação cardiopulmonar, entre outras medidas que possam aumentar as chances de sobrevida. Em estudos recentes, quase 80% dos pacientes hospitalizados apresentavam sinais anormais documentados até 8 horas antes da PCR propriamente dita. Ou seja, é de extrema importância que a equipe de saúde fique atenta às alterações de sinais vitais que precedem a parada. Em cada minuto de demora da RCP, as chances de sobrevida caem 10%. A RCP imediata por alguém próximo pode dobrar ou até triplicar a chance de sobrevida. Tempo é vida. A lesão cerebral se inicia rapidamente em cerca de 3 minutos, se não for oferecida assistência. Após 10 minutos de parada cardíaca não assistida, as chances de retorno à circulação espontânea são próximas a zero. A parada cardiorrespiratória é detectada através da ausência de pulso. O pulso carotídeo deve ser verificado por até 10 segundos. Na ausência de pulso, deve-se iniciar a RCP, solicitando ajuda e iniciando imediatamente as compressões torácicas. Pulso ausente mais que 10 segundos. E agora? Devo iniciar a compressão cardíaca imediatamente? Deve. Porém, antes de iniciar a compressão cardíaca, você precisa solicitar auxílio no seu setor. Solicitar que tragam o carrinho de parada para próximo do leito, para então iniciar a compressão cardíaca imediatamente. A equipe chegando até o quarto precisa verificar se o acesso venoso está pérvio ou se há necessidade de funcionar um novo acesso, colocar a prancha rígida embaixo do paciente para prosseguir na compressão cardíaca, iniciar as ventilações, monitorizar o paciente caso não tenha sido monitorizado anteriormente. Para fazer a compressão cardíaca, é importante que coloque as mãos no centro do tórax do paciente, como nessa figura, manter os braços esticados, ombros sobre as mãos e dedos cruzados. Faça a compressão profunda e rápida e não esqueça, antes de iniciar as manobras, chame ajuda. Para garantir a compressão cardíaca de qualidade, é importante seguir alguns itens, como comprimir de 5 a 6 centímetros de profundidade o tórax, em uma velocidade de 100 a 120 movimentos por minuto, permitir o retorno total do tórax após cada compressão, trocar o compressor a cada 2 minutos ou quando esse funcionário referir fadiga e evitar interrupções, quando necessário, que sejam menor do que 10 segundos. Para ilustrar a velocidade adequada de compressões, o vídeo a seguir mostra uma música, onde o ritmo dessa música, aliado à compressão cardíaca, resultam no tempo ideal das compressões. Hard and fast in the center of the chest to the beat of Staying Alive until help arrives. Agora, para garantir uma qualidade na ventilação do paciente que está em parada cardiorrespiratória, é necessário se atentar para a posição como você segura o ambu, a bolsa válvula máscara. Nós precisamos fazer a posição C e E com a mão, onde os dedos formando a letra C fixam a máscara na face do paciente e a letra E, os 3 dedos, fazem a tração da mandíbula, conforme na imagem ao lado. Para os pacientes em parada, nós devemos administrar oxigênio sempre a 100% e observar a elevação do tórax, pois isso é um sinal de que está ocorrendo a ventilação corretamente. Devemos também ficar atentos ao nível de saturação de oxigênio desse paciente e à ausculta positiva na via aérea avançada. A sequência adequada para pacientes que não possuem via aérea avançada, ou seja, não estão entubados,
é de 30 compressões e 2 ventilações. Então, é feito 30 compressões, faz 2 ventilações e volta para as 30 compressões. Para o paciente que está com via aérea avançada, nós devemos fazer uma ventilação a cada 5 a 6 segundos e as compressões se tornam contínuas. Agora vamos relembrar um pouco sobre a frequência cardíaca. Então, lembrar que no nosso traçado nós temos essas ondas, P, Q, R, S, T, onde P representa a contração dos átrios, a onda S é a contração dos ventrículos e a onda T é a onda de recuperação, de repolarização. Ao lado nós temos a ilustração dos batimentos. Então, tanto os batimentos cardíacos normais, onde você pode observar uma sincronia entre o espaçamento de um pico R e o outro pico R. No batimento cardíaco acelerado, você vê que tem um número muito maior de complexos naquele mesmo espaço. No batimento cardíaco lento, ao contrário, então, nós temos menor número de complexos nesse espaço. E no batimento cardíaco irregular, nós podemos perceber que não se repete da mesma forma todo o complexo a cada batimento. A assistolia e a atividade elétrica sem pulso são ritmos não chocáveis, ou seja, que não é indicado o choque como tratamento desses ritmos de parada. Nesses casos, é indicado a RCP em ciclos de 2 minutos, mais a administração de medicações, como, por exemplo, a epinefrina a 1 mg a cada 3 a 5 minutos, em bolos, seguido de flush de soro fisiológico. Para os ritmos de taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, são ritmos chocáveis, ou seja, é indicado o choque como tratamento desses ritmos. Lembrando que o choque deve ser administrado pelo médico. E durante a aplicação do choque, todos os profissionais devem se afastar do leito do paciente. Após a aplicação do choque, a RCP deve ser iniciada imediatamente, durante o ciclo de 2 minutos. E a administração de medicações deve ocorrer. As medicações indicadas para ritmos chocáveis são epinefrina 1 mg a cada 3 a 5 minutos e a amiodarona, onde a primeira dose é indicada 300 mg e a segunda dose de 150 mg. Lembrando que toda conduta medicamentosa deve partir do médico, ou seja, o médico quem indicará qual a medicação deve ser administrada durante a RCP. Ou seja, nós vamos verificar o ritmo em que esse paciente se encontra, determinar se é um ritmo chocável ou não, realizar a RCP de qualidade durante 2 minutos, administrar as medicações solicitadas e indicadas para cada tipo de ritmo, e após os 2 minutos do ciclo, vamos parar para verificar o ritmo, lembrando que essa pausa da RCP não pode ultrapassar a 10 segundos. Para os pacientes que se encontram em assistolia linha reta, nós devemos aplicar um protocolo de verificação do ritmo, para ter certeza se esse paciente realmente se encontra nesse ritmo. Devendo então verificar se todos os cabos estão conectados corretamente, aumentar os ganhos para 2N e confirmar se o traçado continua em linha reta, modificar as derivações para verificar se há alteração do traçado ou se mantém como linha reta. Durante o atendimento da parada cardiorrespiratória, é muito importante que os profissionais saibam das suas posições e das suas responsabilidades. O profissional que ficará na via aérea é responsável por abrir a via aérea e administrar as ventilações. Devemos ter um profissional responsável pelo monitor desfibrilador, onde esse instalará os eletrodos e monitorizará o paciente,
irá ligar o monitor e colocar de posição visível para todos os membros da equipe. É importante que um profissional fique exclusivamente para as medicações. Esse profissional irá garantir o acesso venoso pérvio, administrar as medicações conforme ordem médica e realizar a comunicação em alça, que é repetir o que o médico está pedindo para confirmar o que deve ser feito e comunicar todos os itens administrados. É importante ter alguém cronometrando e anotando o tempo de todas as ações que ocorrem durante o atendimento da parada. Anota e comunica o horário das medicações e intervenções. Por exemplo, irá comunicar se já está em tempo de realizar outra epinefrina. Anota a frequência e a duração das interrupções das compressões, sinalizando quando já está próximo dos 10 segundos permitidos. O compressor é aquele que avalia o paciente e executa os 5 ciclos de compressão torácicas, que duram o equivalente a 2 minutos. Lembrando que o compressor precisa ser alternado. E o líder é aquele que atribui a função aos membros e também é aquele que toma as decisões do tratamento. Aqui nós temos, então, o fluxo de atendimento à parada cardiorrespiratória. Assim que verificado o pulso em até 10 segundos e constatar a ausência do pulso, o profissional deve primeiramente solicitar a ajuda da equipe e o carro de emergência e, em seguida, iniciar imediatamente a RCP. 30 compressões para 2 ventilações, ou se o paciente estiver com uma via aérea avançada, uma ventilação a cada 6 segundos e 100 a 120 compressões por minuto. Após os 2 minutos desse ciclo de RCP, deve-se verificar o ritmo no monitor. Lembrando que essa pausa para verificar o ritmo no monitor não pode ultrapassar a 10 segundos. Nesse momento, é importante também realizar a troca do compressor. Verificado o ritmo em que o paciente se encontra, nós vamos determinar se é um ritmo chocável ou um ritmo não chocável. Se for uma FV ou uma TV, ou seja, fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular, o médico aplicará o choque e, após a aplicação do choque, deve-se iniciar imediatamente a RCP por mais um ciclo de 2 minutos. Durante essa RCP, são indicadas algumas medicações para os ritmos chocáveis, que é a primeira dose de amiodarona com 300 mg, a segunda dose de amiodarona de 150 mg e epinefrina 1 mg a cada 3 a 5 minutos. Se foi detectado que o ritmo é não chocável, ou seja, uma sistolia ou uma atividade elétrica sem pulso, não será administrado o choque. Então, devemos realizar o ciclo de RCP durante 2 minutos e administrar as medicações indicadas, que é 1 mg de epinefrina a cada 3 a 5 minutos. Lembrando que todas as medicações devem ser administradas conforme ordem médica. Durante a parada cardiorrespiratória, é possível realizar o diagnóstico diferencial, ou seja, identificar quais eram os sinais e sintomas que esse paciente apresentava antes de evoluir para a parada, se esse paciente possui alguma alergia, quais eram as medicações que esse paciente estava tomando, qual é o passado médico desse paciente, quando foi e qual foi a sua última refeição e os eventos que podem ter levado ele possivelmente à parada cardiorrespiratória. Nos ritmos não chocáveis, nós temos a possibilidade de algumas causas reversíveis, que são os 5Hs e 5Ts. Nos Hs estão inclusos hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, ou seja, acidose, hipohipercalemia e hipotermia. E nos Ts nós temos tensão do tórax por pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, trombose pulmonar e trombose coronária. Nesse quadro, nós temos a conduta esperada para cada possível causa de parada cardiorrespiratória em ritmo não chocável. Desta forma, é esperado que o médico solicite algumas condutas de acordo com a causa que ele suspeita ter levado o paciente à parada.
É de extrema importância que a equipe de enfermagem registre todos os acontecimentos durante uma RCP. Devemos ter registrado nos impressos de enfermagem o horário que foi constatado a parada cardiorrespiratória, o horário das medicações administradas e suas dosagens, o horário da aplicação do choque, caso tenha sido necessário, todos os eventos que aconteceram durante o atendimento dessa parada, se esse paciente foi encaminhado para a UTI ou se esse paciente evoluiu a óbito e providenciar o preenchimento dos devidos impressos. Quando o paciente tem um retorno à circulação espontânea, é de extrema importância garantir uma via aérea avançada para fornecer uma boa ventilação, resultando em uma saturação de oxigênio acima de 94%. É importante também garantir que a pressão arterial sistólica desse paciente permaneça acima de 90 milímetros de mercúrio, bem como devemos evitar a hipertermia, visando manter o paciente em uma temperatura entre 32 e 33 graus Celsius. É importante também realizarmos um eletrocardiograma, verificarmos a disponibilidade de um serviço de hemodinâmica, exames e encaminhamento para a UTI. Alguns pontos importantes, então, para um bom atendimento à parada cardiorrespiratória é de manter o paciente em decúbito dorsal horizontal e as grades abaixadas para iniciar a compressão e a ventilação com qualidade, realizar uma monitorização rápida desse paciente, retirar prótese dentária e aspirar as vias aéreas se necessário, e não esquecer de colocar a prancha rígida embaixo do paciente. Aqui segue o link pós-teste. Clique nesse link para preencher o teste e validar a sua participação no treinamento. Em casos de dúvida, procurar o Serviço de Educação Permanente. Obrigada!